Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso webinar para falar agora sobre 3 linhas de defesa, que é um assunto já antigo, embora ainda polêmico, porque as empresas ainda não conseguem implementar e operacionalizar esse conceito aí de governança corporativa. As 3 linhas de defesa é um conceito de governança corporativa. Vamos bater aqui o nosso slide, vamos ver aí quais são os nossos principais goals que temos que marcar. Então, primeiro, vamos entender que as 3 linhas de defesa, elas vão dizer claramente quais são os papéis e os fluxos da tarefa de cada uma das disciplinas e da alta gestão em relação à questão de cobrança e papéis relativos a isso. Número 1. Segundo, essa visão multidisciplinar, essa visão estratégica, essa visão holística. Então isso é um ponto fundamental para a gente possa estar trabalhando com isso. E o terceiro, essa responsabilidade mútua, né? Hoje do conselho e também da diretoria executiva. Então isso é importante, que hoje tem uma grande responsabilidade para poder estar fazendo a gestão e gerindo os riscos corporativos. Aí tem meu currículo, vocês já me conhecem, né? Meu nome é Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, temos aí algumas experiências internacionais, nacionais, e hoje eu sou o principal executivo da Brasiliano e Associados. Vamos estar apresentando aí quem é Brasiliano. Bom, quem é Brasiliano? Então nós temos hoje, queremos levar a inteligência em risco corporativo para o mundo. Então nosso propósito é um propósito bem macro, um propósito bem ousado, mas por que isso daí? Que hoje nós temos uma abrangência de trabalho muito grande. A gente fala em inteligência, quando falamos em inteligência, estamos falando, na verdade, em várias disciplinas. Então estamos falando num mundo multidisciplinar, onde as disciplinas se falam, se interconectam para poder estar gerindo uma série de riscos, e esses riscos vão criar os famosos riscos sistêmicos, ou seja, um influenciando no outro. Isso é o que nós estamos falando hoje. Nós da Brasiliano mudamos a forma de trabalhar. Nós éramos consultores puros, ou seja, a gente trabalhava antigamente com um framework e entregávamos, na verdade, em todas essas disciplinas que vocês estão vendo aí, no risco estratégico, no risco operacional, no risco de quantidade de negócio, no risco de tecnologia, dentro de um único framework, nós entregávamos esta série de portfólio de produtos à esquerda de vocês. Um plano diretor, um plano de quantidade de negócio, tudo isso daí de uma maneira mais antiquada, em cima de um papel, em cima de um processo, baseado, logicamente, dentro de normativas internacionais e nacionais. A mudança nossa de negócio foi em cima de um sistema agora. Então nós resolvemos inovar criando um sistema macro, um sistema grande, que é o nosso sistema chamado Interrisk, onde ele integra as disciplinas, ele realiza a interconectividade, ou seja, ele faz a conexão entre os riscos, filtra o volume muito grande de informações, que a gente vai mostrar isso um pouco mais na frente, automatiza ferramenta e métrica e cria indicadores. Então essa é a grande sacada que nós temos aí na formatação desse modelo de negócio, tá certo? Ou seja, nós inovamos e criamos então a ferramenta integrada com a consultoria, que é o Interrisk. Então hoje nós vendemos a ferramenta Interrisk junto com a consultoria, passou a ser um serviço único. Por isso que nós chamamos aí que é uma inovação de valor junto para com o cliente da inteligência ao risco, ok? Então isso é importante estar na mão, poder estar verificando a implementação. E por que mudamos o nosso modelo de negócio? Nós mudamos que o mundo hoje está pedindo. Por que está pedindo, o mundo hoje está pedindo? Por causa da questão do famoso 6D. 6D é um conceito novo que vem lá do Vale do Silício, lá da Califórnia, dos Estados Unidos, onde ele fala que tudo vai ser digitalizado, tudo vai ser, a venda depois vai ser uma venda exponencial, mas dissimulada no início, pequena, 1 para 2, 2 para 4, mas vai ser exponencial. Quando cria um volume grande, vai ser disruptiva. Ao fazer a disrupção no mercado como um todo, ele vai criar, na verdade, uma desmaterialização, ou seja, a consultoria deixa de existir, e deixando de existir, você tem que desmonetizar, na verdade, né, a questão do dinheiro, ou seja, você tem que torná-la barata, que é a questão do sistema, e ao mesmo tempo tem que democratizar o processo como um todo. Então esse é o famoso 6D que tem que ser criado. Então tem aí a solução
Interrisk, que é a solução nossa hoje, já está no mercado, tem uma série de clientes que já estão utilizando, onde nós integramos uma série de ferramentas, uma série de processos juntos para poder dar inteligência para vocês. E também um dashboard para que ter uma série de indicadores. O ponto principal é esse, é ter uma série de indicadores, você saber quais são os riscos mais críticos, quais são os processos mais críticos, os controles mais críticos. Então isso é importante para a gente poder estar rodando com vocês. Então isso é hoje a Brasiliano. E continuamos ainda no sistema dual. O que é o sistema dual? Continuamos fornecendo a ferramenta junto com a consultoria. Então a gente continua ainda com os serviços nossos tradicionais por um tempo, que é o quê? Com os nossos treinamentos, que nós temos aí a parte do EAD, a especialização, a extensão e os cursos em company. Ainda continuamos com isso. Temos aí a nossa revista, que está no site, é de graça, vocês podem entrar e baixar. Os assuntos são, né, de interesse público de vocês. Temos os nossos papers, as nossas publicações, os nossos relatórios técnicos. Temos os nossos newsletter, para vocês poderem estar olhando, e vocês recebem isso também gratuitamente. Temos o Risco no Ar, que são, na verdade, pequenos insights que nós temos e que nós demos aí as dicas aí em 3, 4 minutos, né? E temos aí a parceria com a Securiza, que nós temos aí os nossos livros. Então nós temos os nossos e-books aí também para vocês estarem aí e que estão disponibilizados no site. O último livro meu, que é Inteligência em Risco, está à esquerda aqui, esse daqui que é na parte aqui, ele está sendo distribuído para vocês. E aí temos aí uma série de clientes para que vocês possam saber qual é a nossa vivência, a nossa experiência desses últimos 28 anos de mercado, com toda essa gama aí de vivência em vários segmentos, em várias indústrias aí. Muito bem, senhores. Vamos falar um pouquinho para que nós viemos então. 3 linhas de defesa. De onde vem esse conceito? Então ele é um processo de governança. O que é governança? É um processo de transparência, aonde a alta gestão, o que é alta gestão? O board, o conselho de administração, junto com a diretoria executiva, eles passam a ser quem? Os responsáveis pelo risco. Por esse modelo de governança corporativa, que nasceu na Europa em 2011, tá certo? O responsável primário pelos riscos é o presidente da empresa. E perante o conselho também passa a ser responsável. Então é um modelo onde os números 1 da empresa, quer dizer, o número 1 da empresa, mais o conselho, não pode, na verdade, tirar seu corpo fora da sua responsabilidade. Embora tenha o quê? Uma divisão descentralizada. Qual é o grande chance daqui? É que o processo é totalmente capilarizado, ou seja, a primeira linha de defesa, que são os usuários, eles são os donos do processo e, ao mesmo tempo, os donos de risco. Risk over, são os donos de risco. E, ao mesmo tempo, eles implantam os controles deles, obrigatoriamente. Esses controles e esses riscos são gerenciados através de quem? Através desta primeira linha de defesa, chamada, que são os usuários, com uma política e um processo feito e aprovado por quem? Por uma segunda linha. Então essa segunda linha é uma linha corporativa, onde você tem aonde aqui no corporativo? Você tem, na verdade, a gestão de risco, você tem o controle interno, você tem o compliance e outras áreas. Mas é a segunda linha que fornece para a primeira linha o quê? Fornece para a primeira linha um insumo, o conhecimento. A segunda linha tem uma função estratégica, que hoje não é realizada, infelizmente. Por quê? Que como a primeira não faz o papel dela, a segunda passa a fazer, na verdade, a análise de risco e a gestão de risco desta primeira linha, que está errada. Ela devia supervisionar apenas, devia ajudar a primeira linha a praticar isso daqui. O que acontece na verdade? Essa segunda linha faz o papel da primeira. Ao fazer o papel da primeira, ela não executa o papel dela, que é um papel estratégico, que é o papel de você integrar as informações, ok? Então isso é importante. Essas duas primeiras linhas aqui, primeira e segunda, elas se dirigem para a diretoria executiva, que é aqui a gerência geral, gerência sênior aqui, digamos. É o pessoal executivo, ok? E você tem uma terceira linha, que
que é uma linha independente, que é o quê? A auditoria, que se comunica com o conselho de administração através do comitê. Tecnicamente falando, ele não tem ligação alguma com a linha executiva. Ele não é subordinado à linha executiva. Por quê? Porque ele é independente. Função dele, ele tem que auditar tanto a segunda, para poder realizar o quê? Para poder realizar e verificar se o processo de gestão de risco é parrudo e está funcionando, e auditar a primeira linha para saber se os controles que ele colocou de fato estão funcionando e os riscos estão controlados. Então ele tem essa função nobre aqui, a auditoria. Agora, aonde ele vai buscar essas informações? Ele vai buscar, teria que buscar na segunda linha. Então a auditoria, ele trabalha casado, integrado com a segunda linha, passa a ser um irmão siamês. Ele não pode ter a terceira linha, como acontece também no mercado, a sua matriz de risco, tá certo? Então isso é um ponto importante, tá certo? Isso é um ponto fundamental para poder estar realizando, na verdade, o processo. Isso vem, na verdade, a ser o processo de governança. Pergunto a vocês, por que esse processo de governança, então, na verdade, hoje no mundo, não é só no Brasil, ele não é e não funciona isso direito ainda, ele não trabalha isso de forma clara, de forma específica, né? Ele ainda fica muito confuso. Então vamos ver alguns conceitos básicos e importantes, porque na verdade a empresa teria que ter um processo estruturado de risco. Então isso é importante, vamos lá. A primeira coisa básica, nós temos que entender que nós estamos hoje vivendo a quarta revolução industrial. É um momento nosso do mundo, que é um momento disruptivo, veloz e super ágil. Ou seja, como eu falei, a consultoria não é mais consultoria, a auditoria não é mais auditoria, a primeira linha não é mais só a primeira linha, ou seja, as mudanças são extremamente rápidas e velozes. Tanto a terceira como a segunda devem acompanhar essa velocidade, obrigatoriamente. Então, os processos de riscos têm que estar sendo ágeis para serem implementados e operacionalizados. Vivemos, na verdade, num mundo onde a velocidade é muito grande. Hoje estamos vivendo um sequenciamento genético, a nanotecnologia, energia renovável, computação quântica, ou seja, o mundo inteiro está interconectado. Isso faz parte do processo nosso. Esse é um dos fatores que as três linhas de defesa têm que estar casadas e integradas. E tem que estar se falando. Ponto fundamental. E para isso, tanto a terceira como a segunda tem que ter foco. Por que tem que ter foco? Porque o volume de informações é muito grande. Só para a gente ter como parâmetro, basta a gente ver a questão do e-mail. Hoje ninguém mais consegue trabalhar sem o e-mail, tá certo? Não tem como vocês hoje viverem sem o bendito e-mail. Não tem como vocês ficarem no fim de semana sem olhar e-mail, por exemplo. Não existe isso mais. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador, qualquer executivo, qualquer pica-pau que seja, tem que olhar o seu celular que está atrelado com ele o seu e-mail. Então vem aí o foco. Ou seja, eu preciso ter um processo de gestão de risco que me dê foco de atuação. Então isso é importante. Eu tenho que estar direcionado para isso. Ou seja, a função do processo de governança, a função da auditoria, do compliance, da gestão de risco e do controle interno é para quebrar paradigma. Eu tenho que me antecipar aos riscos. Essa é a minha função. Eu não posso chegar na diretoria ou no conselho e avisar o seguinte: o risco já aconteceu. Não, eu não posso olhar para o retrovisor. Eu tenho que olhar para frente e verificar aonde que isso aqui na frente, embora nebuloso, tem risco. Esse é o meu papel que eu tenho que saber. Essa é a função das três linhas de defesa. Então isso é importante eu saber. Por isso que o mundo hoje é VICA. Ele vive uma volatilidade muito grande em termos de velocidade e de visão. Então a visão muda constantemente. A visão tem que ser holística. Ando a 300 km por hora, o que é importante, tá certo? Vivo pisando em terreno minado. Vivo não tendo que poder pensar dentro da caixa. Não posso dogmatizar. Tenho que entender, por ele ser complexo, a questão da conectividade e da interdependência. E ele é ambíguo. Por que ele é ambíguo?
que ele exige de mim uma agilidade muito grande, ou seja, preciso andar a 300 km por hora e não posso bater, não posso colidir, tá certo? E tem que ter uma abundância muito grande de conhecimento. Isso é o contexto do mercado em que eu vivo, tá certo? E aí entra o famoso 6D que eu comentei com vocês lá atrás, que é o pensamento linear versus o pensamento exponencial. Ou seja, tudo vai ser digitalizado, tudo vai ser, essa venda digitalizada vai ser dissimulada. Quando eu falo digitalizado, senhores, tudo vai estar dentro de sistema. Nós estamos no século 21. Não tem mais como você não pensar mais em robótica, inteligência artificial. Isso nós já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Já tem empresas hoje que possuem nos postos de trabalho já robôs, fazendo tarefas automatizadas. Então é digitalizado. A venda é dissimulada, ou seja, começa a crescer devagarzinho, de repente ela cria uma disrupção muito grande. Ao criar uma disrupção, quebra com, na verdade, com paradigma, ela desmaterializa, ela faz sumir aquele produto, tá certo? Exemplo, consultoria. Não vai ter mais a consultoria da forma como nós estamos enxergando hoje. Vai ser, na verdade, um grande banco de dados, um sistema que vai oferecer para o cliente as soluções, isso digitalizada. Vai ter que ficar barato para poder vender isso de maneira, né, multifuncional para muita gente, para multidões, tá certo? E vai ter que ser democrática, vai ter que ter acesso quase que todo mundo. Então milhões de pessoas terão que ter acesso. Isso é o pensamento hoje exponencial e é o framework que está sendo seguido. Isso é tendência hoje que já está acontecendo e já aconteceu no passado. Se pegar, por exemplo, a câmera fotográfica Kodak, por exemplo, aconteceu isso. Ela foi digitalizada hoje por quem? Pelo celular. Ela foi desmaterializada, a câmera fotográfica, hoje. Hoje ninguém compra mais uma câmera fotográfica. Você tem a câmera fotográfica hoje no celular, tá certo? Como um aplicativo. Então você clica na câmera e ela dispara. Acabou. Você não tem mais que comprar câmera, não tem mais filme, não tem mais a questão química. Matou. E com isso você matou a empresa chamada Kodak, que não quis, na verdade, se atualizar. Isso é um case aí que nós temos aí como exemplo, tá certo? A empresa tem que ter um processo estruturado, seja ele qual for o processo. Se vem da 31 mil, se vem do COSO 2, se vem do COSO 1, eu tenho que usar ou os três juntos ou um dos três, tá certo? É preciso ter um processo, um framework. Ponto importante, esse framework, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar recheado de ferramenta e de métrica, que chama-se metodologia. Então, no nosso caso aqui, eu tenho uma metodologia, eu tenho um contexto estratégico, eu uso aqui os processos críticos, eu tenho aqui, na verdade, a identificação de risco com uma série de ferramentas, faço o risco inerente, faço o residual e tenho a resposta ao risco e vou para monitoramento. Isso é um processo que tem que ser seguido, seja qual for a disciplina de risco. Não interessa a disciplina de risco que eu estou tratando, eu tenho que seguir esse framework. E isso exige do gestor de risco e do auditor, segunda e terceira linha, o quê? Um perfil nexalista. O que é nexalista? Ele não é nem especialista e nem generalista. Ele é uma pessoa que faz o quê? A conectividade. Ele vai buscar o que tem de melhor. Então a função da segunda linha e do auditor não é resolver o problema em si, é buscar o que tem de melhor. Então ele tem que trabalhar com a questão da pluralidade, obrigatoriamente. É a habilidade principal de fazer o quê? Buscar os pontos de conexão. Essa é a função nossa. Se nós não formos, nós gestores de risco, não formos nexalista, a gente não consegue, na verdade, fazer a junção das linhas de defesa. E esse é um dos problemas que nós temos hoje. Se for uma pessoa extremamente travada, como especialista, muito técnico, eu não consigo rodar. Eu fico travado na tecnicidade. Se eu for muito generalista, eu sou extremamente supérfluo e não consigo fazer a conectividade. Então eu preciso ter esse jogo de cintura. Essa é uma das características hoje que está sendo exigido de quem? Tanto da área de risco, compliance, controle interno e do auditor também, para ter esse jogo de cintura de maneira clara, para se falar com a estratégia de defesa e com a autogestão.
Então isso é importante ter na mão. Muito bem, voltando às três linhas de defesa então. Se eu não tiver esse processo, eu não consigo caminhar, ok? Isso foi aprovado em 2011 na Europa, pelo Instituto Interno dos Auditores Europeu e pela Associação dos Gestores de Risco da Europa. E em 2013, o IAA, Instituto Internacional dos Auditores Internos, homologou isso mundialmente, como um benchmark para a descrição de responsabilidades, né, e gerenciamento de risco de maneira clara e direta. Então essa é, na verdade, o benchmark que nós temos como um todo, tá certo? Essa é a carinha que foi aprovada, então voltamos a falar aqui que a primeira linha de defesa é o usuário, e está aqui, função que gerencia e são proprietários dos riscos, ok? E são as pessoas que colocam os usuários medidas de controle interno. Essa primeira linha tem como diretoria a alta administração, a diretoria executiva. Temos aqui a segunda linha, que entramos nós, gestão de risco, controle interno. Que nós fazemos o que aqui? Nós damos o que? A batida. Nós damos o que? A música para ser dançada. Através de quê? Da política e do processo. Aprovado pelo presidente. Tá certo? E temos aqui, na verdade, quem? Um diretor nosso de risco, que não pode ser o mesmo da primeira linha. Senão nós não temos o quê? Segregação de função. Então isso é importante. Tá certo? E, ao mesmo tempo, né, eu sou o quê? Supervisor. O que é supervisor? Vou cobrar da primeira linha que ele siga esse processo, que ele siga aquela política. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer o quê? Eu sou o facilitador. Eu treino ele nessa função. Mas veja um ponto importante. Eu não executo por ele. Não executo por ele. Se eu executar por ele na realidade, eu fico completamente fora do jogo. Por quê? Porque eu vou fazer uma função que não é minha. E, principalmente, deixo de fazer as minhas funções, que são estratégicas. Terceira linha, eu tenho uma ligação direta com o Conselho de Administração via o comitê. E tenho uma ligação com a alta administração, para eu poder me comunicar com ele. Tem um canal de comunicação. Mas não devo, ponto importante, não tenho hierarquia com a presidência e nem com a administração da empresa. Por quê? Porque eu sou independente. Tenho que fazer auditoria onde? Na segunda linha e auditoria na primeira linha. Um ponto fundamental. A auditoria, ela homologa, de novo, homologa o processo de gestão de risco. O que é homologar? Ela valida, ela autoriza, ela dá o aval se o processo é parrudo. Perante a quem? Perante o conselho. Então, se ela falar que o processo de gestão de risco não está rodando ou não está bem feito, ou a metodologia não é boa, ele tem o direito, o auditor, de escrever isso e mandar diretamente para quem? Para o conselho de administração. Não tem jeito. O conselho de administração bate no presidente, que bate na segunda linha. Esse é o caminho a ser feito. Não tem conversa. Então a auditoria, ela tem a função de estar conversando com a segunda linha, ou os dois, segunda e terceira, fazem e trabalham a quatro mãos, que isso é importante, ok? Então isso é fundamental a gente trabalhar com isso daqui. Importantíssimo isso. Fundamental esse processo. Aqui eu estou mostrando para vocês o framework que saiu do IBGC, que no meu ponto de vista tem um erro crasso aqui. Qual é o erro crasso que tem aqui? Eles colocaram a terceira linha ligada com a diretoria executiva, ó, tá certo? E uma ligaçãozinha aqui com o Conselho Fiscal indireto. Então isso aqui tem um erro, porque aqui não tem o quê? Segregação de função. Então aqui no meu ponto de vista, ou o desenho saiu errado, ou fizeram aqui de uma maneira, meu ponto de vista, meio torta, meio míope, porque ele não tem a função direta. A terceira linha tem que ser ligada direto ao Conselho de Administração e não à diretoria executiva. Não tem como. Porque se ele estiver ligado à diretoria executiva, ele não tem o quê? A independência necessária de bater e de usar o porrete em cima de quem? Da segunda e da primeira linha. Tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder pensar, vocês raciocinarem com isso. Tá certo?
pelo modelo de governança, né? Aqui está o Conselho de Administração, isso aqui pelo europeu, pelo Conselho de Administração, que é a origem, né, da Assistência de Defesa, é responsável pela fiscalização, então está claro, então eles são responsáveis, por isso que no caso da Samarco, eles acabaram sendo indiciados também, os dois membros do Conselho, o presidente e o financeiro têm a responsabilidade primária e final pela gestão e o controle de risco, ó, não tem jeito, então é eles que são responsáveis, então tem dois responsáveis, o presidente e o CFO, o financeiro, tá certo? Então tem duas pessoas aí que são responsáveis. O que isso quer dizer? Que no modelo de governança você tem o conselho que tem que estar fiscalizando, a obrigação é dele. Se o risco grande vier a acontecer, ele passa a ser conivente com isso. E o presidente e o financeiro não tem como escapar, é a responsabilidade primária em cima dele. Temos aí a questão do conceito que vem a ser risco, então temos dois conselhos macro, que vem a ser o quê? Que nós temos que estar qualificando e quantificando a questão da incerteza sobre dois aspectos, sobre o ganho e sobre perda, quantificando e qualificando, ponto importante. E o outro conceito importante é sobre o quê? A questão da inerência do risco de qualquer atividade dele, que é impossível eliminar. Então nós temos que gerenciar, temos que administrar. Todo risco tem que ser gerenciado e administrado, porque não tem como você eliminar, porque ele é inerente a qualquer atividade. E todo risco, obrigatoriamente, ele é feito de quê? De fatores de risco, que são fontes internas ou externas. Então ele tem que ser o quê? Decomposto. Para quê? Para você poder enxergar, seja qual for a ferramenta que você vai usar, quais são os seus fatores de risco. Você tem uma ferramenta. Então eu não posso colocar, por exemplo, num fluxograma, igual muitas empresas colocam, o risco em si. Eu tenho que colocar o fator de risco. Ó. Isso aqui saiu do COSO. Tem que colocar o fator de risco. Então o fator de risco ele é primordial. Por que ele é primordial? Porque os controles vêm em cima da onde? Dos fatores de risco. Por que em cima dos fatores de risco? Tá certo? Porque, na verdade, o fator de risco é que faz com que o risco venha a acontecer. Se eu barrar, bloquear, diminuir a chance de ele vir a acontecer o fator de risco, eu estou o quê? Diminuindo, tecnicamente, quais são, né? Ou diminuindo, tecnicamente, a chance do risco vir a acontecer. Então, eu tenho que decompor obrigatoriamente o risco em fatores. Isso é fundamental eu entender e por isso que as três linhas têm que funcionar dessa maneira, né? Posso usar o diagrama de causa e efeito, por exemplo, para poder entender o processo como um todo. Isso é fundamental. Eu, como primeira linha e segunda linha, tenho que saber quais são os processos ou áreas críticas. Então vem aquilo do foco. É Pareto, 20-80. Eu não posso estar trabalhando em cima de um processo que não é crítico para a empresa, que está aqui embaixo, ó. Está no quadrante verde. Por quê? Senão eu vou enxugar gelo. Eu tenho que trabalhar num processo que seja crítico para a empresa, estratégico para a empresa. Então isso é primordial. Preciso ter uma ferramenta onde eu possa estar trabalhando, né, de maneira focada. Então isso é importante eu ter uma ferramenta. Seja ela qual for. Nós usamos o BIA, que está na 31.010, tá certo? Tenho que entender que eu tenho que usar obrigatoriamente o conceito do inerente e do residual. Inerente é ele puro, sem nenhum tipo de controle, o tamanho da barra aqui sem nada, e eu vou colocando controle até eu atingir o quê? O nível que eu aceito de risco, que é o apetite ao risco. O que sobrar é o residual. Então o que sobrou aqui é o residual. Esse residual eu aceito? Aceito. Então o residual é em cima de quê? Daquilo que eu costumo aceitar. E para isso, a primeira e a segunda tem que saber qual é o seu apetite ao risco. Então, exemplo, se eu estou no vermelho aqui, por exemplo, e ele ficou no amarelo, que esses dois controles são o quê? Eficazes. Mas esses dois controles, para serem eficazes, é que eu aceitei que o risco fosse para o amarelo, tá certo? Então, eu estou aqui colocando um controle de acordo com o meu apetite ao risco. Então, o apetite ao risco, que é um conceito nosso, né, que a segunda linha tem que fornecer para a primeira, tem que estar claramente o quê? Identificado. O apetite ao risco,
a tolerância e a capacidade. Se ele não tiver identificado, não tem como você saber que tipo de controle você vai colocar. Então, se eu quiser colocar ele qualitativamente, eu coloco numa matriz. Por exemplo, o 1 aqui é o meu apetite ao risco. Então, o gerente, por exemplo, vai até, ou o diretor vai até o apetite ao risco que está no quadrante laranja. E aqui eu posso colocar até com um plano de ação, por exemplo. Mas eu sei que eu vou até o 1. Não posso avançar no 2, tá certo? Obrigatoriamente, tá certo? Obrigatoriamente. Mas eu sei que o 2 aqui, para mim, é a minha capacidade. E sei que o 3, desculpe, o 2 aqui é a minha tolerância. E o 3 aqui é a minha capacidade. Eu já estou no bico do corvo aqui. Já estou no meu limite máximo. Então, isso aqui são níveis que eu tenho de apetite e de tolerância. Então, isso é importante a empresa definir. Quem define isso? O conselho. O conselho define isso, passa para a diretoria, passa para a segunda linha, que passa para a primeira. Por quê? Para que a primeira tenha parâmetros de implementar ou não os seus respectivos controles. Então, se eu tenho um processo meu aqui, né, por exemplo, que eu vou estar analisando, eu preciso colocar no meu processo os seus fatores de risco e os seus respectivos controles. Fatores de risco, não risco. Diante desses fatores de risco é que eu vou estar identificando o risco. Ponto fundamental, diante desses fatores de risco, eu preciso ter uma métrica, uma ferramenta que me diga quais desses fatores de risco aqui são considerados mais relevantes ou mais motrizes. Aí eu uso uma outra ferramenta que é a matriz SWOT, que eu tenho outros critérios para serem colocados, tá certo? Para poder estar, na verdade, trabalhando com o quê? Trabalhando com o processo de quê? Da relevância e para poder saber da questão da magnitude e da importância, tá certo? Para poder estar fazendo o processo como um todo. Então eu tenho que verificar se quem tiver no quadrante vermelho, ele é extremamente o quê? Crítico, relevante. E eu tenho que colocar, na verdade, o controle nesses fatores de risco aqui, que isso que é importante a gente entender. Então isso é um ponto fundamental para que eu possa estar trabalhando. É uma forma de eu estar enxergando. O controle não pode estar, por exemplo, nesses fatores que são verdes, senão eu vou estar enxugando gelo. Então isso é fundamental nas 3 linhas de defesa. Isso faz parte do processo, tá certo? Então eu tenho que ter uma ferramenta que vai me dar os diagramas de causa e efeito e ao mesmo tempo me dê o quê? Quais são os fatores que são considerados mais críticos ou mais estratégicos. Para quê? Para eu estar focado naqueles controles que são realmente considerados relevantes, tá certo? Vou para a minha matriz de risco, onde eu tenho a minha criticidade, então eu tenho que saber quais são os riscos considerados mais críticos, tá certo? Para poder mensurar, então isso é importante, vou mensurá-lo de acordo com o seu grau de risco, isso é fundamental, de acordo com o quê? Com a eficácia dos controles sobre os seus fatores de risco, tá certo? Então aqui vocês estão vendo aqui que aqui está, por exemplo, muito alto e severo, e aqui ele baixou para alto, por exemplo, que vem a ser importante, tá certo? Então e aqui você tem, por exemplo, o risco 122, aqui tem os fatores de risco, por exemplo, e eu tenho que focar em quais fatores de risco? Os que estão no vermelho, tá certo? Obrigatoriamente, não que estão no verde, por exemplo, ou que estão no amarelo. Então isso é importante eu entender este processo como um todo. Esse processo eu preciso entender claramente. Se eu focar nesse fator de risco que esteja, por exemplo, no verde, não vai adiantar absolutamente nada. Eu fico a pé porque eu vou estar enxugando gelo, só para a gente ter uma ideia. Ou seja, a minha meta qual é? Fazer o risco baixar. Então aqui eu tenho os riscos no quadrante e aqui eles baixaram. Ó. Esses daqui ficaram ainda no quadrante vermelho. Por quê? Porque eu baixei ele em termos de probabilidade. Precisaria ter então aqui o quê? Um controle detectivo ou um plano de contingência para jogá-lo para a esquerda para ir para o quadrante laranja. Então isso seria um próximo plano de ação que eu teria que fazer. Ou seja, ele caiu de 14,59 para 12,69. Ainda não foi o ideal. Aí eu tenho que fazer mais controle a implementação. Isso é uma ótica que eu tenho que ver. Uma outra ótica que eu tenho que ver é a questão da interdependência. O que é a interdependência? É a interconectividade. Eu faria aqui com o risco estratégico, mas eu tenho que enxergar isso daqui.
que é enxergar isso daqui? Eu tenho que saber quais são os riscos que são motrizes, na verdade, os que são de ligação, que são os riscos que influenciam quem? Os riscos dependentes, tá certo? Os riscos dependentes são os que devem ser tratados primeiro. Por quê? Porque isso sofre influência do motriz. Então não vai adiantar nada eu tratar, por exemplo, um risco dependente sem tratar primeiramente um risco motriz. Por quê? Vai continuar acontecendo o quê? Os riscos dependentes, porque o motriz continua influenciando o dependente a vir a acontecer, obrigatoriamente. Esta visão eu preciso ter. E isso hoje poucas empresas levam em consideração. O Fórum Mundial, através aqui da verdade, do Global Risk Report, falou que eu não tenho que olhar mais só a matriz de risco, que é uma matriz que eu olho individualmente o risco. Eu preciso olhar o risco coletivamente, que é a questão da interconectividade, que é você verificar, na verdade, a conexão entre um risco e outro. Então isso já é uma demanda, isso já é uma sugestão internacional que o pessoal faz. Isso tem que estar embutido nas 3 linhas de defesa, que é a questão da interconectividade, ou seja. E aí nós cruzamos o quê? A criticidade com a motricidade. Hoje nós somos a única empresa, o único software que faz isso. A gente cruza a criticidade do risco, na verdade, tá certo? Que está aqui na horizontal, com na verdade, motricidade do risco, para saber se ele é ou não dependente, motriz, etc. E criamos essa matriz aqui, que é a matriz de priorização. É mais uma ferramenta para a gente saber qual é o risco que nós devemos estar priorizando para fazer o seu tratamento. Isso tudo, senhores, é um trabalho estratégico que a segunda linha tem que fazer. A gente sabe que tem uma série de disciplinas, essas disciplinas têm que se falar, não pode ser igual a uma linha que está, uma ilha, que é igual a essa fotografia que está aqui, ou seja, tem que ter conexão. Por que tem que ter conexão? Se eu não enxergar a conexão, ou seja, se eu não enxergar qual é a priorização, se eu não enxergar essa interconexão entre eles, eu não enxergo o quê? Eu não enxergo qual é o risco sistêmico entre as disciplinas de risco. Então, qual é a sacada nossa hoje? Eu preciso ter, na verdade, o quê? Uma integração entre disciplinas. Preciso ter uma integração entre as disciplinas de risco e entre a própria disciplina de risco. Tá certo? Não interessa qual é a disciplina, qual é a métrica, eu preciso ter isso daqui para eu ter esta visão. Se eu não tiver esta visão, eu vou ter e vou enxergar cada disciplina como se fosse uma ilha. E isso é ruim. Por que é ruim? Porque, na verdade, eu vou ver os riscos de maneira segregada, sem a interconectividade, que não é, na verdade, a filosofia das 3 linhas de defesa, tá certo? Então eu tenho que ter o quê? Os riscos integrados numa única matriz, seja ele qual for o processo que você vai estar utilizando, qual vai ser a metodologia que você vai utilizando. Ele vem de várias métricas, ele vem de várias metodologias, mas bumba, cai em cima de uma única matriz. Poder estar olhando e verificando. Eu tenho um único dashboard, para poder estar olhando gerencialmente um painel de controle. Então o gestor de risco e a primeira linha tem que ter um dashboard, obrigatoriamente. Para quê? Para eu trabalhar com a gestão baseada em risco, que é o que pede hoje as 3 linhas de defesa. Tem que ter processo crítico, tem que estar identificando os fatores, os riscos dentro dos fatores e avaliar os riscos inerentes críticos. Coloca os controles nesses riscos inerentes, quer dizer, nos fatores que são compostos pelos esses riscos inerentes, para quê? Poder suportar aquele risco inerente, para segurar o risco inerente. Então é isso que eu tenho que procurar fazer. E aqui entra agora a 3 linhas de defesa, tá certo? Deixa eu só avançar aqui que eu não vou perder tempo. O que vem a 3 linhas de defesa? A primeira linha de defesa é a que faz a função de executar aquilo que foi planejado. A segunda linha de defesa tem uma dupla função de que apoiar a política, tá certo? Fornecer a estrutura, identificar questões atuais e emergentes e auxiliar a mudança. Essa segunda linha aqui, senhores, tem esta função aqui estratégica, que é o que nós não fazemos. Ou seja, eu teria que receber da primeira linha isso aqui pronto. E aí vem um ponto fundamental. As empresas, principalmente aqui do Brasil, grande maioria, posso chutar para vocês aqui que quase que 85% não faz isso aqui ainda. Por quê?
porque a primeira linha não executa a gestão de risco. 85%, tá certo? Por quê? Ela deveria receber isso da primeira linha, deveria estar a segunda linha fazendo o quê? Os estudos estratégicos. Para quê? Para jogar para a diretoria o quê? Quais são os riscos mais críticos, quais são os controles mais críticos, quais são os cenários de risco e quais são as soluções integradas. Essa é a função da segunda linha. E isso, senhores, não acontece. Isso hoje, infelizmente, não acontece. Então, no mercado hoje nosso, 85%, ainda nós temos capenga aqui. Por quê? Porque a segunda linha ainda pratica a análise e gestão de risco para a primeira linha, tá certo? E aí entra uma outra área que é interessada nisso e que também não bate pesado, que seria o quê? Que seria a terceira linha. Outro ponto importante, estamos no século XXI. No século XXI, senhores, eu não posso trabalhar com planilha, desculpe. Não pode trabalhar com planilha. Então, uma instituição de porte não tem como trabalhar com planilha. Não tem como eu integrar 200 riscos, 300 riscos num único sistema, numa única matriz, através de planilha. Isso não existe. Isso é um risco. E nós fazemos isso ainda. Aí o número cresce ainda mais. Eu tenho hoje no Brasil quase que 90% das empresas trabalhando em planilha. E esse sistema fica do lado. O pessoal usa sistema mais para a parte financeira, que é a questão dos bancos. Mas eu tenho ainda em planilha, o que eu considero um absurdo. O pessoal prefere optar em planilha, acha que é caro, né, e não usa sistema. Seja qual for o sistema, tenho que ter sistema. Não tem como não ter sistema. E vou dizer por que tem que ter sistema. Porque a terceira linha, para ela poder funcionar e trabalhar com auditoria baseada em risco, ela tem que beber obrigatoriamente da segunda linha. Está aqui a função dela. Ó. Ela tem que prover avaliação sobre o quê? A eficácia da governança, a eficácia da gestão de risco e controle interno. Ou seja, se ela não for beber aqui da segunda linha, ela vai ficar o quê? Capenga. A auditoria interna, geralmente nas empresas, ela possui uma matriz dela, possui uma métrica dela e um processo dela. Está errado. Está errado. Por quê? Ela tem que medir a eficácia da gestão de risco e do controle interno. Como é que eu vou medir se o controle interno aqui funciona se eu estou usando uma métrica diferente da segunda linha? Se eu estou usando uma métrica diferente dele? Estou usando uma métrica minha da auditoria? Não funciona. Eu tenho que usar o quê? Preciso comparar banana com banana, melancia com melancia. Senão não roda. Não tem como rodar. Então essa é a função da auditoria. E isso está amparado pelo quê? Pelo Guide 2120. Ó. Então o Guide 2120, se eu for traduzir, ele fala que eu, como auditor, tenho que olhar, na verdade, se os riscos são identificados e avaliados. Os riscos principais. Pergunto eu a vocês, quais riscos? Os riscos considerados críticos. Que riscos são esses? Os riscos considerados críticos, que são inerentes críticos nos processos críticos. Eu não posso ter um risco inerente crítico num processo que não é crítico, porque ele não vai ser crítico, porque o impacto vai ser pequeno. Ele só vai ser crítico se o impacto for grande e a possibilidade for alta, tá certo? Então isso é importante. Preciso saber se a resposta é apropriada. Preciso saber se as informações relevantes estão sendo comunicadas em tempo hábil. Ou seja, ele quer saber se o fluxo de informação da primeira para a diretoria, da primeira para a segunda e a segunda para a diretoria está funcionando. Ó. Então, se na verdade se esse fluxo de informação está sendo o quê? Está sendo flexível, está sendo executado. Tem que auditar isso daqui. Essa é a minha função. Caso contrário, eu morro na praia. Então, essa é a função da auditoria como um todo, tá certo? E eu tenho que olhar a sua implementação, tá certo? Preciso verificar se está dentro do apetite, da tolerância, tá certo? Preciso verificar se novos riscos frente ao novo mercado, ao novo ambiente, estão sendo levantados, se eu não estou ficando com o mesmo processo, os mesmos riscos durante muito tempo, e preciso, na verdade, verificar essa implementação,
tá certo? Preciso verificar se está em conformidade, se buscar evidência disso, eu como auditor. Então ele vai buscar isso aqui e posso avaliar a gestão de risco sobre 3 abordagens: sobre o processo, sobre o princípio ou sobre a maturidade. Se o meu processo está maduro ou não. Mas eu, como auditor, terceira linha, tenho que reportar isso daqui para o Conselho de Administração via o Comitê de Auditoria, que isso é importante. Aqui tem a função da alta administração, que lhe fala que tem que verificar o risco e o apetite ao risco que está alinhado com a sua estratégia. Então ele verifica isso, as medidas necessárias para vocês saberem, né? Vou passar isso aqui rapidamente. E, na verdade, o comitê de auditoria que está no conselho, ele tem a função de quê? De passar isso para o conselho. Então, o conselho passa a ser conivente e é corresponsável. Por isso que o conselho é corresponsável junto com a alta administração. Mas o elo de ligação passa a ser o auditor. E o auditor tem que ter esse caminho aqui, ó. Se não tiver esse caminho com a segunda linha e com a primeira linha, ele fica capenga. Ou seja, o auditor não pode ir primeiro na primeira linha direto. Ele tem que vir na segunda pegar o quê? As informações estratégicas. Se a segunda linha não tiver a informação estratégica, eu já estou capenga. Então isso é um conceito de governança que tem que estar sendo implementado. E hoje o pessoal não interpreta isso de uma maneira muito correta, porque quer fazer isso de uma maneira isolada. Não tem isolamento. A auditoria tem que ser o irmão siamês da gestão de risco quando se falar em questão de auditoria baseada em risco. Não existe outra possibilidade. Eu tenho que fazer desta forma para poder estar casado, tá certo? O conselho também ele tem que estar monitorando o risco de forma contínua, porque ele vai receber o input de quem? Do auditor. Não é ele que monitora de forma direta. Ele recebe o input do auditor. Agora, um ponto importante. Esse input do auditor é um caminho bionívoco. Por que bionívoco? Se ele não receber o relatório do auditor, ele tem que cobrar do auditor, formalmente. Se o auditor não entregar para ele, ele desce uma cacetada em cima dele, tá certo? Uma bordoada em cima dele. Aliás, quem demite e admite a auditoria é o Conselho de Administração, tá certo? Então isso aqui é importante. Quem demite e admite é o Conselho de Administração. Não tem jeito. Então isso passa a ser o processo como um todo. Bom, senhores, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Que a questão das 3 em defesa, ela é fundamental para nós. É um processo hoje irreversível. Na Europa, isso vai está virando uma regulação. Hoje é uma melhor prática, mas na Europa isso vai virar uma regulação. Ou seja, as empresas europeias vão ser obrigadas a implantar isso aí como forma de ser um processo regulatório deles, obrigatoriamente. Agora nós temos aí a SOX, temos aí uma série de regulações que são obrigadas a seguir, tá certo? Então tá aí que nós não podemos, gestores de risco, compliance, controle interno, auditoria, né, jogar o dadinho e achar que isso vai dar certo. Ou termos processos isolados. O fato de ter as 3 em defesa é para que haja uma conexão e que haja, na verdade, o efeito cebola, sob camada. Um protege o outro. Caso um tenha uma falha, o outro dá cobertura para que o outro não tenha essa falha no processo. Ok, senhores? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá certo? Eu vou passar aqui agora para o Júnior, para ele vai pilotar aqui, na verdade, eu vou estar falando aqui um caso nosso, vocês terem uma ideia do que vem a ser a primeira, a segunda e a terceira linha. Então, enquanto ele entra aí no Interrisk, para estar olhando aí, na verdade, a formatação aí de vocês. BR mesmo. Primeira, segunda e terceira. Vocês estão vendo na tela aí, então, um processo de logística, aí, por exemplo, entrada de mercadoria, tá certo? Só para vocês terem uma ideia.
isso quem deveria fazer é a primeira linha. Ele não vai bater todo o framework, não. Então, por exemplo, mas ele vai ali, por exemplo, olhar, por exemplo, o risco residual, por exemplo. Vai lá no risco residual, por favor. No risco residual, ele vai na avaliação de risco ali. Deixa ele na matriz, eu bati ali. Então, a primeira linha faz, por exemplo, a avaliação. A primeira linha faz a avaliação dos seus controles, levantou os seus fatores de risco e os seus riscos, tá certo? E fez a avaliação dos seus respectivos controles. Tá tendo um pequeno delay aqui, isso, tá aparecendo. Então nós temos aí os controles e temos aí aqui embaixo, por exemplo, nós temos os fatores de risco, tá certo? E ele fez o teste para saber se esse controle é ineficaz ou eficaz, ok? Então, com base nisso, na ineficácia ou eficácia, ele dá a nota, né, pela metodologia nossa, e vai para a matriz de risco, tá certo? Matriz de risco. Então, na matriz de risco, por exemplo, os riscos, na realidade, isso é a primeira linha, né? Então, a primeira linha. Ficaram nessa posição aqui, tá certo? Então, os riscos ficaram nessa posição. Isso num processo de logística, tá certo? Então, tem aí a matriz de risco, tá? Tem embaixo aqui, na verdade, né, os riscos que tem por categoria. Então, esse é um processo que a primeira linha fez tudo. Qual seria o papel da segunda linha, então? Ele tem um papel onde ele vai num dashboard, tá certo? Numa visão gerencial, por exemplo, para poder estar enxergando o quê? Eu quero saber, por exemplo, quais são todos os riscos, os controles considerados, os riscos considerados do processo como um todo. Então, do processo de logística, por exemplo, dessa empresa, ele está aí concentrado. Ó. Então, isso seria o papel da segunda linha, tá certo? Então, eu estaria olhando isso aqui de maneira clara e direta, olhando de uma maneira holística. Todo o processo, toda a área de logística, eu estaria olhando como segunda linha. Queria olhar só os riscos que estão no quadrante vermelho, tá certo? Então, estaria selecionando eles aqui embaixo. Ó. Então, todos que estão aqui embaixo, estaria eles colocados ali embaixo no quadrante vermelho. São 32 riscos, tá certo? Eu teria condições de estar enxergando. Poderia estar enxergando também, queria enxergar quais seriam os controles críticos, tá certo? Ou os controles chaves, por exemplo. Então, eu iria para os indicadores, na minha segunda linha, no dashboard meu. Então, eu teria condições de estar fazendo a seleção, por exemplo, dos controles. Então, eu estaria vendo aqui quais são os controles considerados críticos, né? Então, aqui eu tenho a eficácia dos controles, que dá em torno de 88,78, só um pouquinho. Então, eu teria aqui, da área como um todo, teria 174 controles considerados eficazes, tá certo? E tenho 21 controles que são considerados ineficazes. Então, eu estaria enxergando isso como um todo, tá certo? E aqui embaixo eu tenho os controles que eu considero, na verdade, os controles considerados eficazes. Então, eu estou enxergando isso de uma maneira holística, de uma maneira mais estratégica. Então, esse é o papel da segunda linha, que ele está enxergando de maneira clara. Posso também olhar quais são os processos considerados críticos, né, da área que eu estou lá estudando. Então, eu vou também aqui, vou olhar os processos considerados críticos, todos os processos críticos da área de logística que eu estou observando, tá certo? Então, o processo que eu tenho aqui seriam esses processos que eu estou observando aqui, ó. Todos os processos que eu estou verificando. O foco da atuação da segunda linha seriam o quê? Os processos que estão no quadrante vermelho, obrigatoriamente. O restante não seria foco meu. Então, seria o P15, P2, P18, o P75, tá certo? Se eu colocar aqui os 11 processos que são considerados críticos, seria essa listagem que eu estou abaixo, tá certo? Então, são essas as áreas que eu teria estar conversando. Então, o César fez uma pergunta aí. Sendo utilizado pela primeira linha, uma possível manipulação do parecer da eficácia dos controles serão só identificados para a terceira linha? Não, a segunda linha também faz uma verificação e a segunda linha também faz um teste. Ele verifica se tem alguma
incongruência no processo de realização da gestão de riscos como um todo, César. Então ele olha também e ele verifica. Por isso você tem duas realizações de testes, pela segunda e pela terceira, tá certo? É efeito cebola, uma dá cobertura para a outra, tá certo? Então, brincando com você aí, o bafo no cangote, na primeira linha, ele tem dois bafos no cangote. O da segunda, constantemente, e o da terceira, que vem verificar em loco. O da terceira é focado, por quê? Ele vai pegar essas informações aqui, justamente na segunda linha. Se ele não pegar essas informações na segunda linha, a auditoria faz voo cego, porque ele vai pegar com base nas informações que ela, a auditoria, tem. Aí ela faz voo cego, ela não faz um voo, né, seguido por isso. Ok? Ok, vamos lá. Bom, então o que eu estou querendo passar para vocês é que a segunda linha tem que ter essa visão holística. Isso que eu quis passar para vocês, que o sistema tem que dar essa visão para vocês. Vamos pular agora para a terceira linha, que seria a auditoria baseada em risco, tá certo? Ele vai mudar aqui a questão. Então, se eu sou a terceira linha, por exemplo, e eu estou lá na minha cadeirinha e eu quero saber, por exemplo, o processo, então eu estou selecionando aqui o processo. Então, a auditoria tem acesso a tudo, ela é aberta. Então, ele abre e entra como um todo. Então, eu quero saber, por exemplo, na verdade, eu quero saber quais são os processos críticos também do processo que eu vou estar auditando, tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, no processo que eu vou auditar, né, eu posso colocar aqui um filtro, são esses os processos que eu teria que começar a auditar. Por quê? Porque esses processos são os processos considerados críticos, tá certo? Eu não posso começar o processo pelo processo amarelo. Por quê? Porque ele não é crítico. Eu tenho que começar pelo processo considerado que é crítico, tá certo? Então eu posso entrar num desses processos aqui, por exemplo, e começar a sacar qual era a verdade, né? Ou qual foi os riscos que foram levantados, quais são os riscos inerentes considerados críticos. Vamos lá. Então, quais são os riscos considerados inerentes críticos, tá certo? A gente poder entender. Então, naqueles processos que eu escolhi, um deles, por exemplo, que foi selecionado, eu tenho, por exemplo, no processo P50, que é a entrada de mercadoria que foi que eu escolhi, eu tenho, por exemplo, alguns riscos. Dá só o vermelhinho para nós aí, por favor. Tem como separar o inerente, tirar o moderado? Tá certo? Então, eu tenho aqui o risco 121, o risco 122 e o risco 124. Então, eu teria que fazer o que, então, aqui? Verificar quais são os controles e quais foram os resultados destes, na verdade, desses testes que foram realizados. Então, eu tenho que olhar os controles chaves deles. E aí eu vou olhar os controles chaves daqueles riscos colocados, tá certo? Vamos lá olhar, então. Então, eu tenho aqui o processo, tá certo? Tenho aqui os riscos, tá certo? E tenho aqui os controles. Tá certo? Tá certo? E aqui eu tenho o quê? O parecer. Análise residual aqui, inerente aqui. Oi? Inerente é residual. Eu sei então, mas cadê o parecer? Então aqui ficou. Só um pouquinho. Eu só quero que ele entre no que foi dado. Entra no teste de controle. No teste de controle embaixo. Isso. Avaliação de controle. Isso, então tá aqui, ó. Aqui o que foi visto foi o seguinte. No inerente, por exemplo, olha. Então, manipulação de quantidades recebidas, fraude. O que ele tem que olhar aqui? No 121, por exemplo, tá claro para o auditor o quê? Que o controle está ineficaz. Por quê? Porque o inerente ficou vermelho e o residual ficou vermelho. Na manipulação de quantidades recebidas, o inerente ficou vermelho e o residual ficou laranja, tá certo? Então, algum dos controles é eficaz. Ele tem que saber se esse controle realmente é eficaz. Ele vai ter que testar isso daqui. No que é laranja, ele descarta.
E o vermelho e vermelho, ele vai ter que saber o porquê que não houve, na verdade, uma implementação de controle, tá certo? Ou porque não teve uma troca de controle, porque os dois ficaram no mesmo patamar. Essa visão é uma visão estratégica, ele tem que enxergar isso daqui. Então, a auditoria, na realidade, tem que verificar e olhar. E ele pode fazer, se ele quiser, vai para a matriz lá do auditor, por favor. Aqui. Ele pode dar nota. Hã? Ele pode dar nota ali. Eu sei. Ele pode, inclusive, dar a sugestão dele para dar a nota dele, tá certo? Então, a nota dele que ele pode dar, ele passa a enxergar essa matriz dele, tá certo? Modificando o quê? Colocando, na realidade, a condição que estava o risco frente à opinião dele, frente à opinião do auditor, se ele concorda com a avaliação que foi feita pela primeira linha de defesa. Então, que visão que eu quis passar para vocês aqui? A visão que eu quis passar para vocês é que a auditoria, a terceira linha, ela passa a enxergar de uma visão sistêmica, tá certo? Essas informações que estão na segunda linha. Se essas informações não tiverem na segunda linha já integradas, tá certo? Não tem como ele, na verdade, fazer uma auditoria baseada em risco. Não tem como. Então o processo fica capenga. Tá ok? O processo fica capenga. Então, aquilo que eu falei do efeito cebola é isso. A segunda linha verifica o trabalho da primeira linha, tá certo? E a terceira linha verifica se a segunda tem as informações centralizadas e se a primeira linha está de uma maneira condizente, praticando isso de uma maneira eficiente. E verifica se o plano de ação está rodando ou não. Ok? Alguma dúvida mais, senhores? É isso que eu queria mostrar para vocês de uma maneira rápida. Acho que o tempo nosso já esgotou, mas era isso que eu queria falar com vocês então. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Tá certo? Acho que não, né? Alguma dúvida, pessoal? Esperar o delay. Se não tem dúvida, é o delay, o pessoal mesmo não fez pergunta aí, só o César que fez. Só o César mesmo. Então tá bom. Bom, pessoal, então muito obrigado pelo tempo de vocês e até um próximo webinar aí então, ok? Muito obrigado aí pela paciência e conto com vocês até a próxima aí.